Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade à nossa disciplina de saúde ambiental, a gente já está quase chegando no fim da disciplina, tem poucos assuntos para falar agora. Eu gostaria de falar um assunto muito importante em que nós profissionais da saúde nós temos que estar antenados com isso e participar ativamente nesses casos. São os impactos sanitários e ambientais. No caso, a gente vai falar de estudo de impactos ambientais. Então, nessa semana e semana que vem, a gente vai tratar mais a fundo este assunto. É importante falar que no dia a dia, quando nós citamos estudos de impactos ambientais, parece que a gente está falando só sobre algo que atinge o meio ambiente, que a gente vai fazer só em prol do meio ambiente, etc. E vocês vão ver, a partir da aula de hoje, que o estudo de impactos ambientais, na verdade, ele tem tudo a ver e está intimamente ligado ao ser humano tanto na parte social, econômica, quanto na parte sanitária também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e os profissionais da saúde devem sim fazer parte dos grandes grupos de estudo de impactos ambientais. Essa é uma área muito importante e que a gente deve sim tratar na saúde. Vamos então conversar um pouco mais sobre isso? Bom, a gente tem que fazer alguma coisa para planejar como vai ser a ocupação de uma área qualquer. Não interessa qual enfoque, qual metodologia que a gente dá, a gente precisa ter um certo grupo de normas para usar as diferentes áreas. Eu não posso deixar qualquer pessoa fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Isso vai provocar ou pode provocar um dano ambiental muito grande, como também pode provocar um dano social muito grande, né, em relação à saúde das pessoas. Então a gente vai usar diferentes metodologias que vão se transformar em normas de uso para que a gente possa então definir como que vai ser a ocupação de uma certa área. Isso pode ser, essas normas podem ser normas de zoneamento, medidas de controle qualquer, etc. E quando a gente faz isso, a gente está chamando isso de, ou a gente pode chamar isso de planejamento ambiental, zoneamento ecológico e econômico, ordenação de território, planejamento de meio físico, ecologia de paisagem. Tem vários nomes diferentes. O mais importante é que a gente use uma metodologia para determinar como que vai ser a ocupação de um certo local. E isso a gente pode fazer em três níveis. O nível macro, que é pensando no nível regional, por exemplo, pegar toda a região metropolitana de Curitiba, pegar todo o estado do Paraná ou a região sul. No nível médio, a gente já vai determinar grandes atividades em espaços menores, em espaços mais confinados. Então a gente vai fazer definição de atividades, vai construir mapas, fazer o que a gente chama de avaliação de capacidade de uso, impacto e aptidão, vai analisar propostas alternativas e vai comparar propostas. Daí vem o terceiro nível, é o nível micro. No nível micro é quando nós temos os projetos concretos para cada área. Então a gente vai fazer a seleção desse empreendimento, obter o projeto concreto, fazer a avaliação dos diferentes projetos que eu tenho, determinar medidas preventivas e corretivas e sistemas de monitoramento e controle. Vamos tentar traduzir isso em palavras mais fáceis para vocês. Imagine a região metropolitana de Curitiba. A gente diz que a região metropolitana de Curitiba tem como principal dever indústrias. Ótimo, estou fazendo meu planejamento a nível macro. Daí a gente fala assim: ah, mas a região metropolitana de Curitiba tem aptidão para indústrias de alta tecnologia.
Opa, eu estou definindo atividade. Então, eu estou indo para o meu planejamento a nível médio. E o que significa nesse caso a nível micro? Ah, quem que vai abrir uma fábrica aqui, ou quem que vai abrir um escritório aqui, é a Microsoft, é a Google, é a Oracle e assim por diante. Então eu fui desde o nível macro de planejamento, onde que eu definia a grande noção que a região metropolitana de Curitiba pode ter. Eu fui para o nível médio, onde que eu já comecei a definir as áreas específicas, e fui para o nível micro, onde eu selecionei os empreendimentos específicos. Isso é planejamento ambiental. E isso não tem só a ver com o meio ambiente, mas tem tudo a ver com o ser humano, principalmente a saúde do ser humano. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, quando a gente fala em planejamento ambiental, não é só a conservação da natureza, etc. É como que vivem, como trabalham, o que fazem os seres humanos naquela área. Uma dessas ferramentas que a gente pode usar para fazer isso é o chamado estudo de impacto ambiental. Então, a gente considera um instrumento de planejamento ambiental a nível micro. Olha que interessante. Eu coloquei aqui na figura ao lado um novo conceito de bairro que seria feito lá em Brasília. Vocês sabem que Brasília é uma cidade planejada, né? Ela foi fundada em 1960 com a intenção de ser sede do governo federal, que até aquele momento era lá no Rio de Janeiro. Então vocês podem ver pelo mapa ali, azul é a área residencial, o bege claro é parte de um parque, esse amarelo, sei lá que cor que é, laranja, é a área comercial e assim por diante. Isto se chama um planejamento a nível micro. E quando eu for ver qual o impacto ambiental que esse planejamento traz para aquela área, para o meio ambiente daquela área, para a população daquela área, então eu estou fazendo um estudo de impacto ambiental. Não se enganem pelo nome. Estudo de impacto ambiental significa também estudar o impacto sobre o ser humano, tá? Mas no que consiste um estudo de impacto ambiental? Então a gente diz que o estudo de impacto ambiental, os estudos de impactos ambientais, é uma modalidade de avaliação de impacto ambiental exigível quando houver riscos significativos de impactos ambientais, conforme estabelece a resolução do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, 001 de 86. Então, algumas atividades, só para ilustrar para vocês, como ferrovias, portos, oleodutos, aterros, obras hidráulicas, etc., elas exigem que se faça um estudo de impacto ambiental. Como aquela ação, como aquele empreendimento vai interferir no meio ambiente da região, inclusive sobre o ser humano, tá? Por favor, não se esqueçam disso. Eu coloquei só alguns exemplos para vocês, mas pode ser uma série de outras coisas. Aqui em Curitiba, por exemplo, lá na ideia original da linha verde, foi feito um estudo de impacto ambiental para saber como que a implantação da linha verde ia impactar tanto o meio ambiente quanto a população em volta. Então eu conheci, por exemplo, um professor que trabalhou com impacto de poluição sonora na linha verde. O que ia mudar em relação à poluição sonora na linha verde, tá? Mas o governo, os órgãos de controle ambiental, eles podem exigir estudos de impacto ambiental para qualquer coisa que eles acharem necessário. Então é claro que construir uma casa, um pequeno negócio, não vai exigir um estudo de impacto ambiental. Mas já construir um posto de combustível, sim. Construir um hospital, sim. Por quê?
aquelas atividades, aqueles empreendimentos podem causar uma diferenciação na região. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O que vai causar na região em termos de ambiente, de meio ambiente, em termos de seres humanos. E a partir daí, sabendo o que pode causar, a gente vai fazer ações para diminuir o máximo possível desses problemas passíveis de serem causados. Então, hoje a gente chama isso EIA, Estudo de Impacto Ambiental. Tem uma variante do EIA, que é chamado RIMA, que é o Relatório de Impacto no Meio Ambiente, que nada mais é do que um resumo fácil de ser lido do EIA. Por isso que a gente fala, quando você faz um estudo desses, é um EIA-RIMA, um estudo de impacto ambiental, e daí a gente tira um resumo que seja fácil de ler por toda a comunidade, e esse resumo é chamado de Relatório de Impacto no Meio Ambiente. Então, nós temos o EIA-RIMA. De novo, lembrem-se que eu não estou vendo só os impactos no meio ambiente fora o ser humano. Eu estou vendo os impactos no ser humano também. A gente não pode esquecer que o ser humano faz parte integrante do meio ambiente. E a gente tem que tomar cuidado com a saúde do ser humano também. Não adianta nada a gente implementar, por exemplo, indústrias que podem poluir o ar em regiões residenciais. Por quê? Vai impactar essas populações. A gente não pode deixar que uma indústria, por exemplo, ela jogue o seu esgoto cru, ou efluente industrial, esgoto industrial, no rio que serve de abastecimento para a cidade. Isso vai impactar a saúde das pessoas que vivem naquela cidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente vai ver como que se faz um estudo de impacto ambiental, qual é o conceito de se realizar um estudo de impacto ambiental. Tá? E vocês vão ver que a área de saúde humana entra fortemente nisso. Não só saúde, mas a parte econômica, sociológica e etc. Então, tire um pouco da cabeça de vocês a ideia, o conceito de que estudo de impacto ambiental é só referente a meio ambiente, mas sim referente a tudo o que está estabelecido na região onde vai ser implementado um certo empreendimento, tá? Então vamos ver como que se faz um EIA-RIMA. Lembre-se que o RIMA é só um resumo do EIA. O mais importante é o... Ele tem 5 fases, gente. E eu quero que vocês prestem atenção, porque essas 5 fases são lógicas, são claras. Tem que ser assim. E ponto final. Não é porque alguém colocou, uma lei colocou. Claro que tem estudos científicos que mostram a importância de ser nessa ordem e esses itens. Tem leis que colocam que deve ser nessa ordem e esses itens, etc. Mas se vocês pensarem com cuidado, e a gente vai tentar conversar sobre isso agora, vocês vão ver que um estudo de impacto ambiental tem que ser nessa ordem e tem que ser nesses itens. É lógico, tem uma lógica por trás disso. Então, a primeira etapa é descrição do projeto. Depois eu vou descrever o meio ambiente na área de influência do projeto. Eu vou determinar e avaliar os impactos ambientais e sanitários deste projeto nesse meio ambiente. Sabendo desses impactos, eu vou propor medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias. Bom, para saber se as minhas medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias estão dando certo, depois da implementação do meu projeto, eu vou fazer um plano de monitoramento para ver se está tudo conforme o planejado anteriormente. Olha que legal! Conseguiram notar uma sequência lógica, pessoal?
Então, primeiro eu vou descrever o meu projeto. Eu já vou falar isso pormenorizadamente, tá? O que que é o meu projeto? O que que eu quero fazer? Qual é o tipo de empreendimento? Eu quero construir um hospital. Ótimo, maravilhoso. Eu vou dar todos os detalhes do meu hospital. Daí, eu já tenho a descrição do meu hospital. Agora eu vou descrever todo o meio ambiente na área de influência do projeto. Como que é o meio ambiente? O que que tem lá? Tem floresta, tem rio, tem lago, tem agricultura, tem pessoas morando ali, tem atividade econômica e etc. Quais são os bichos, quais são as plantas que vivem naquela região, como que elas vivem e assim por diante. Eu vou descrever o meio ambiente de forma mais detalhada possível. E algumas vezes isso demora para fazer, tá? Bom, eu já descrevi como que vai ser o meu empreendimento. Já descrevi como vai ser, como é o meu meio ambiente naquela área. O que vocês acham de cruzar os dois? Se eu cruzar a descrição do projeto com a descrição do meio ambiente, eu vou ter um fininho chamado Determinação e Avaliação dos Impactos Ambientais e Sanitários. Eu vou avaliar o impacto do projeto, número 1, sobre o meio ambiente, número 2. E daí eu tenho o filhinho número 3. É claro que tem método para fazer isso. Professor, mas como se eu nem construí a minha empresa ainda? Ah, lembrem-se que isto é feito antes de construir a empresa, tá? Então a gente vai fazer isso como um exercício de prognóstico. O que que vai acontecer no futuro? Então a gente faz um diagnóstico de descrição do projeto e do meio ambiente e faz um prognóstico. A partir do projeto e do meio ambiente, o que, que vai acontecer no futuro quando eu implementar o meu projeto na prática, tá? Então eu vou determinar e avaliar todos os impactos ambientais. Bom, eu já sei, professor, que quando implementar meu hospital naquela área pode acontecer tal coisa. Por exemplo, eu ter esgoto contaminado com certos micro-organismos patogênicos. Ótimo! Então, antes de construir o meu projeto, eu já vou prever uma, como eu vou dizer assim, uma estação de tratamento do meu esgoto contaminado para tirar os micro-organismos. É uma medida preventiva. Professor, para construir meu projeto naquela área, eu vou ter que tirar 50 árvores. Ótimo! Eu vou fazer uma medida mitigadora. Em um outro lugar, eu vou plantar mais 50 árvores. Isso pode ser uma medida mitigadora ou compensatória, tá? Opa, professor, que legal! Então, quer dizer que a gente, antes de construir, a gente já está prevendo o que pode acontecer e determinando medidas para que, quando for construído, não tenha grandes problemas ambientais. É exatamente isso. E daí, para ver quando o projeto já está em andamento, já tem essas medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias sendo aplicadas na prática, a gente vai monitorar. A gente vai monitorar para ver se está tudo certo. Simples assim. Pronto, acabou a história. Tá? Então, a partir do momento que a gente inaugura o nosso hospital, a gente vai lá com o prefeito e corta a fita para todo mundo entrar e aproveitar, a gente vai começar a monitorar. Tudo que aquilo que a gente fez anteriormente está correto? Ótimo. Não está correto? Vamos propor novas medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias, tá? Então é assim que funciona o EIA. Nós temos uma descrição aqui em forma de gráfico, fica de figura, fica melhor ainda para entender. Olha só, eu tenho informações gerais, isso lá no começo, daí eu vou fazer a caracterização do meu empreendimento. Na área de influência, eu vou fazer um diagnóstico ambiental. Eu vou descrever o meio ambiente. Eu vou pegar a caracterização do empreendimento, a descrição do ambiente.
da empresa naquele meio ambiente e vou analisar quais são os impactos ambientais que podem acontecer. Tudo isso antes de começar minhas obras, tá? Eu já vou propor medidas que vão diminuir esses impactos. E depois que a empresa já está funcionando, eu vou fazer o monitoramento para ver se essas medidas estão dando resultado ou não. Simples assim, entenderam? E esse é o EIA, Estudo de Impacto Ambiental. Eu falei para vocês também que tem o RIMA, Relatório de Impacto no Meio Ambiente. O que é o RIMA? É um resumo disso em palavras mais simples de se entender para a população, para o público-alvo, poder entender melhor tudo isso daí, tá? Esse estudo de impacto ambiental, gente, pode ser muito grande. Olha, para uma hidrelétrica, por exemplo, pode ter milhares de páginas, tá? É claro que para um empreendimento menor, por exemplo, um hospital, vai ter bem menos. Vamos começar então? Vamos começar a ver alguns desses pontos e daí na aula que vem a gente vai ver o restante. Em primeiro lugar, a gente tem a descrição do projeto. E a descrição do projeto tem dois grandes grupos de informações que a gente tem que pensar, tem que fornecer. As chamadas informações técnicas, informações contextuais. Ah, gente, informação técnica é tudo que faz parte do projeto. Ali, parte concreta, parte sólida, tudo que acontece não só da questão ambiental, mas de tudo. Por exemplo, quantos empregos vai gerar renda, imposto, qual a vida útil, etc, etc, etc. Né? Então, tudo o que gerar aquele empreendimento a gente coloca nas informações técnicas. E as informações contextuais? Tipo assim, por que eu quero fazer lá? Quais benefícios econômicos, sociais, ambientais ou de qualquer outra natureza aquela região vai ter quando eu receber meu empreendimento? Há algumas alternativas tecnológicas que eu posso usar, ou alternativas de local. Então é muito importante todas essas informações para subsidiar a tomada de decisões. O que a gente faz? Uma análise custo-benefício. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou com vontade de abrir uma fábrica de bateria de carro. Mas a gente sabe que bateria de carro tem muita coisa ruim. Por exemplo, metais pesados. Chego para o prefeito de Curitiba e falo, pô, eu quero abrir uma fábrica de bateria de carro aqui em Curitiba. O prefeito vai dizer, não, olha, o custo-benefício para a gente é ruim. Por quê? Primeiro, você não vai pagar tanto imposto. Segundo, a gente já tem muitas outras indústrias e não precisamos mais de uma, ainda mais uma com grande risco ambiental e para a saúde das pessoas. Então, você vai ter que escolher outro lugar. Daí eu chego lá para o prefeito de uma cidade lá no interior e falo que tem um monte de desempregado e tal. Falo, ó, quero abrir uma indústria de bateria de carro. Opa, quando? Agora? Imediatamente. Por quê? Porque eu vou gerar benefícios para aquela cidade que não tem esses benefícios no momento. Então, isso é uma informação que auxilia na tomada de decisão, análise de custo-benefício. E daí, no segundo ponto, eu vou descrever o meio ambiente na área de influência do projeto. Em primeiro lugar, área de influência, professor, o que é isso? É o que a gente chama de escopo. Escopo é até onde fisicamente a tua empresa vai interagir. Não sei. Daí vem os especialistas que vão determinar isto. Normalmente, para descrever o ambiente, a gente pega uma equipe multidisciplinar, né? Então pode pegar economista, biólogo, diferentes profissões na área de saúde, agrônomo, outros engenheiros, sociólogos e assim por diante. Normalmente, as equipes que fazem estudos de impactos ambientais são extremamente multidisciplinares.
tá? E daí elas vão estudar o meio ambiente que vai sofrer influência direta do teu empreendimento, vai ter efeito direto, normalmente mais próximo fisicamente, e aquele meio ambiente que vai sofrer influência indireta, que isso significa que vai ter efeitos menos evidentes e mais diluídos, normalmente mais longe da tua área de atuação. Essa descrição do meio ambiente pode ser por dados secundários, que eu peguei de algum lugar, dados da literatura aberta, como artigos científicos, ou mesmo medições no campo. Professor, o que eu tenho que medir aí tudo? O que eu tenho que descrever? Tem 3 pontos, 3 áreas que a gente vai ter que descrever a partir desse momento. Primeiro, meio físico. Como que é aquela região em relação ao meio físico? O clima, condições meteorológicas, qualidade do ar, ruído, geologia, geomorfologia, solos, recursos hídricos, etc. Tem mais do que isso, professor? Tem, claro que tem. Mas vai depender muito do teu empreendimento. Segunda coisa que a gente tem que estudar é o meio biológico, né? Então, ecossistemas terrestres, o solo, ecossistemas aquáticos, né? Lagos, rios, mar, etc. E ecossistemas de transição entre os dois. Eu tenho que estudar todos os organismos que vivem nesses 3 tipos de ecossistemas, tá? Isto é muito importante. Então, no compartimento pedosfera, litosfera, no compartimento atmosfera e no compartimento hidrosfera. É importante que eu veja todos esses compartimentos ambientais para saber depois como que vai ficar o meu empreendimento em relação a esses compartimentos, tá? Então eu vou estudar a biosfera de todos os compartimentos. E finalmente, quando eu vou descrever o meio ambiente em volta da minha empresa, eu preciso estudar, também o meio antrópico. Quais são as pessoas que moram naquela região? Como elas são caracterizadas? Qual é o nível de vida delas? Por exemplo, estrutura ocupacional, educação, sistema de saúde, alimentação, lazer, segurança social, como que são os assentamentos humanos, como é a dinâmica populacional daquele grupo que mora naquela região, como é o uso e ocupação do solo, tem agricultura, pecuária, indústria, serviços. Afinal, qual a estrutura produtiva e de serviços daquela região? Então, quando eu vou estudar o meio antrópico, eu estou estudando como que é a população naquela área. Atenção, eu fiz a descrição do meu projeto e agora estou fazendo a descrição do meio ambiente aonde o meu projeto vai ser instalado. Lembrem-se, tudo isso é antes do meu projeto ser instalado, tá bom? Não se esqueçam. Vamos rever aqui? Então, eu caracterizei o meu projeto com as informações técnicas e informações contextuais. Daí eu vou caracterizar o meio ambiente na área de influência do meu projeto. Eu fiz a fase 1 e a fase 1 aqui, caracterização do empreendimento, e a fase 2, diagnóstico ambiental. O próximo passo é pegar o meu empreendimento, cruzar com o meio ambiente e ver quais são os impactos ambientais e sanitários causados pelo meu empreendimento naquele ambiente. Isto a gente vai fazer na aula que vem, tá certo? Gente, deem uma revisada em tudo isso, estudem muito bem, façam a atividade que vocês têm que fazer e até a próxima semana. Um abraço a todos.